Vou compartilhar agora, de forma acelerada, o processo que eu utilizo para pintar um retrato a óleo. Eu inicio pintando o fundo, nesse caso eu usei azul e branco e neutralizei com vermelho cádmio claro, que equivale aí a um laranja, cor oposta do azul. Ao fazer a próxima etapa, a primeira coisa que eu faço é preparar os tons equivalentes. No caso, como eu vou começar pintando o chapéu, eu preparo os verdes. Verdes com vermelhos, para os tons mais escuros, e à medida que eu vou caminhando para os verdes mais claros, eu vou aumentando a quantidade de amarelo, sem acrescentar branco ainda. Aí só depois de feito os verdes com um amarelo, que são os verdes mais escuros, e os verdes médios, aí eu começo a clarear um pouco, acrescentando pequenas porções de branco, criando a escala completa. Mas veja, é interessante fazer verdes frios e verdes quentes também. No caso, se você não sabe ou precisa de algumas instruções sobre como preparar verdes, eu tenho um vídeo no meu canal onde eu explico detalhadamente a forma de se preparar esses diferentes verdes. Veja, por exemplo, que esse último verde a gente pode chamar mais de verde cinzento, um verde mais pálido. Após realizada a escala, aí sim, para não ter aquele trabalho de ficar fazendo cor a todo momento, já tendo pronto os valores diferentes de verde, eu vou preenchendo cada verde no seu devido lugar. Sempre sem definir muitos detalhes, ou seja, os claros eu deixo para o final depois dessa etapa pronta. Busco trabalhar tudo em uma única sessão, ou seja, na técnica La Prima. Novamente eu volto para a paleta, para a preparação das cores, comparando agora com as cores da roupa. Veja que eu começo sempre preparando os mais escuros, os vermelhos são vermelhos mais pálidos, então eu coloco vermelhos com uma pequena parcela, uma pequena quantidade de verde, que é o que neutraliza. Os tons de amarelo mais pálido, né, parece um tom de amarelo que a gente chama daquele amarelo mostarda, é porque eu também acrescento um pouco de vermelho para ficar laranja e um pouco de azul para neutralizar. Aí os mais claros, cada vez eu vou deixando o amarelo mais próximo de puro. E como sempre, a gente precisa fazer uma escala de no mínimo uns 6 valores. Eu preciso dos valores mais altos também, ou seja, os tons mais claros. Nesse caso, os brancos do tecido não são exatamente brancos. Então eu preciso, quando eu faço esses testes na foto, é bom a gente fazer esses testes para servir de comparação, para ver se os tons estão corretos ou não. A gente pode saber o que deve fazer para corrigir o tom. A partir desse ponto é preencher. E sempre assim, o preenchimento eu acho bacana fazer as faixas mais escuras, depois as faixas coloridas de vermelho, as faixas de amarelo, em seguida as faixas brancas. Lembrando sempre, não deixar muito espaço entre uma cor e outra, preencher bem e esfumar um pouco as bordas. Aqui eu faço também a alça, né, prendendo a roupa, que são tons mais rosados, são tons mais fáceis de chegar. Em seguida, eu preciso preparar com muita calma todos os tons de pele. Esse é um ponto que eu devo ter bastante cuidado e atenção. Recomendo para todos que estejam aprendendo a pintura do retrato ter uma atenção redobrada nesse momento. Ou seja, após o desenho já realizado, uma boa execução das cores vai decidir, vai direcionar se o trabalho vai ser de mais qualidade ou não. Veja que eu preparo três valores mais baixos, ou seja, valores mais baixos são aqueles tons mais escuros, de vermelho óxido com azul, e à medida que eu vou clareando, ou seja, eu vou fazendo os tons médios. Mas eu não posso simplesmente fazer a escala, assim, aleatória. Eu faço a escala, comparo com os tons da pele na fotografia, sempre. Bom, eu tenho uma notícia boa para te dar, que eu tenho esse vídeo aqui no canal contendo em tempo real as explicações para conseguir chegar a esses tons. Aqui, como é um resumo, né, das etapas de um retrato realista, então está sendo explicado aí de forma mais simplificada, para que vocês tenham acesso à forma que é feito um retrato a óleo, né? Todas as etapas de um retrato a óleo, mas de uma forma mais simplificada e resumida. Veja que no final, ao fazer os tons mais claros, né, os valores altos, sempre o azul é o que corrige a cor. Às vezes a cor fica muito viva,
Aplicações de azul com branco neutralizam essa cor. Veja que sempre eu pego um pouco de amarelo, um pouco de vermelho, no caso o amarelo cádmio claro e o vermelho cádmio claro, e após isso eu venho acrescentando pequenas quantidades de azul ultramar com branco, não azul puro, que isso já faz com que eu consiga neutralizar os tons e eles ficam bem mais próximos do natural. Lembrando sempre, faça os tons, compare com os tons do retrato, por isso que é interessante ter uma foto aí impressa com a qualidade boa para que a gente possa fazer essas comparações. Isso é de grande auxílio na execução da pintura. Agora aqui eu já vou fazendo alguns outros tons também, não só os tons da pintura da pele, mas eu busco fazer os tons dos lábios, né, das partes mais rosadas ou avermelhadas. Como que seria isso? Aproveitando os mesmos tons de pele, eu vou acrescentando vermelhos, tanto o vermelho cádmio claro, quanto um vermelho da China, ou até mesmo poderia ser um alizarim. Desta forma, eu crio uma escala paralela, porque somente a escala de tons de pele não vai dar para que seja executada toda a pintura. Então eu faço essa escala de rosa também, de vermelhos, né? Rosas os mais claros, vermelhos os mais escuros. Veja que eu preparo também os tons, pego os tons mais escuros da escala de pele, acrescento pequenas quantidades de branco e também azul. Com isso, eu tenho tons mais amarronzados, que serão os tons utilizados nas sobrancelhas. E por último, aqui eu faço cinzas. Branco do olho é tudo, menos branco, né? Branco é branco só no nome, então cinzas para essas partes do olho. Bom, preparadas as cores, é hora de preencher. Veja, eu sigo sempre um método que fica mais eficaz e fica mais rápido o processo, né? É uma forma de acelerar. Sempre coloco os tons mais escuros, que geralmente são as íris, as pálpebras superiores e os cílios, e também a sobrancelha. Agora é interessante pensar numa coisa: não faça os detalhes logo de cara, a menos que você esteja pintando um quadro enorme. Não precisa fazer os detalhes logo de cara, ou seja, brilho do olho, cílio, rugas, nada disso vai ser feito na base. Na base o que a gente precisa fazer? O preenchimento, colocando escuros, médios e claros, cada um no seu lugar, e também esfumar as bordas. É preciso, ainda com a tinta úmida, encostar o pincel entre uma cor e outra para que elas possam ser esfumadas. Sempre lembrando mais uma vez, conservando partes claras, médias e escuras. Por isso que é interessante fazer do mais escuro para o mais claro, porque os claros costumam a nos enganar. Tem claro que parece que é claro, mas não é tão claro assim. Então, fazendo dessa forma, fica um pouco menos perigoso de cair nessas ilusões. Veja, foi feita aquela etapa, né, de base. Agora sim, com a tinta ainda molhada, e com a tinta ainda fresca, que eu venho fazendo os acabamentos. Então eu faço ali a pupila, o brilho dos olhos, começo a definir pequenos pontos de rosa nos cantos lacrimais, começo a colocar acentuar uma luz, acentuar uma sombra, ou seja, a partir do momento que a pintura está pronta, a base, é que eu começo a definir os acabamentos. E é bom que seja enquanto esteja molhado mesmo, enquanto a tinta esteja fresca. Porque possibilita pôr a tinta e esfumar, né? Ou seja, pôr a tinta e fazer com que ela se agrupe, se ajunte, né? Eu vou matizando com os tons que já estão aí na base, com a cor, com essa camada que já está na base. Cílios aqui e fios eu nem coloco muito nisso. Isso é assim, eu só vou colocar esses detalhes quando for um retrato muito grande ou quando for um retrato que tem uma alta definição. Como é um retrato antigo do Chaves, não tem todos esses mínimos detalhes que as máquinas fotográficas hoje em dia nos trazem, né? Então isso não vai deixar de afetar a qualidade artística do trabalho. A gente não precisa se preocupar em colocar aquilo que não tem na foto. Veja,
Tudo que se pinta tem que pintar a vizinhança. Se eu vou pintar a testa, que tem alguns fios de cabelo, eu começo pelos tons mais escuros. Em seguida eu ponho os médios. Isso é um detalhe importante, mas não podemos deixar de esquecer esse ponto, porque é crucial. Se eu tocar os tons da pele mais claros direto no cabelo, eu vou ter problema e vai ficar uma cor mais cinzenta. Por último, eu começo a definir algumas pintas, algumas manchas, algumas rugas, e aí vou dando por finalizado. Veja, eu faço essas faixas de cores e vou seguindo fazendo uma outra faixa, agora pegando a área do nariz e um pouco acima da boca. Todas as vezes que eu for preencher, começo pelos tons mais escuros. Os mais escuros servem de referência para os mais claros. E sempre da mesma forma, fazendo uma base primeiro. Após essa base estar terminada e com a tinta ainda úmida, eu começo a colocar brilhos, texturas, escurece um pouco ali, aumenta um pouco de vermelho aqui, coloco algumas pintas. Se alguma pinta ou alguma ruga que eu coloco ficar muito forte, muito acentuada, eu venho com o pincel sem tinta para suavizar um pouco, né? Então isso é importante, estar úmida a tinta, para que eu possa fazer essa transição de forma suave e mais natural. Mais outra faixa agora. Veja, eu vou fazendo cada uma das etapas seguindo toda a sequência, porque eu preciso de ter a cor de uma parte e preciso ter a vizinhança. Então eu já preencho aqui a boca com aqueles tons que eu tinha feito previamente e preencho também a parte do pescoço. Aqui eu tenho tudo molhado, tudo úmido, aí eu começo a ajustar os acabamentos. Muita coisa desse acabamento é feito até mesmo com pincel sem tinta, só a ponto de empurrar alguma coisa, puxar alguma coisa, esfumar um pouco, e sempre, né, à medida que for ter necessidade, vou escurecendo ou clareando. Aqui vemos o resultado final, apresento para você aí como ficou esse retrato a óleo do nosso icônico Chaves.